Boa noite, pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É mais um Pergunta pro Vagnão, nossa live de consultoria gratuita, nossa live de perguntas e respostas, diretamente aqui do projeto Perícia Sem Segredo, onde você pode tirar qualquer dúvida comigo. Pergunta pro Vagnão, mais um dos quadros do projeto Perícia Sem Segredo, onde eu ajudo profissionais de segurança do trabalho a atuarem nas perícias judiciais trabalhistas, perícias de insalubridade, periculosidade, como peritos particulares das partes, gerando renda aí de R$10 mil por mês ou mais, como perito particular, se destacando, criando independência profissional, protagonismo nas suas carreiras. A galera que está levando a sério, que está atuando profissionalmente, está nadando de braçada, tá? E esse é o nosso intuito aqui, é isso que a gente quer com o projeto Perícia Sem Segredo, ajudar cada vez mais pessoas a atuarem na área de perícias, a se destacar, a serem protagonistas das suas carreiras, a serem protagonistas das suas vidas. Então vamos que vamos para mais um Pergunta para o Vagnão, totalmente ao vivo aqui pelo Instagram, tá? Então, como é que você pode participar do Pergunta pro Vagnão? Você clica aqui no balãozinho com ponto de interrogação e coloca a sua pergunta ali. Ou você escreve aqui nos comentários a sua dúvida, ou você clica na câmerazinha e abre a sua câmera e a gente conversa ao vivo, tá? Vagnão, sobre o que eu posso perguntar? Qualquer coisa que você queira perguntar, eu estou aqui para te ajudar. Então, questões de insalubridade, de periculosidade, de empreendedorismo na área de perícias, como, por exemplo, deixar a CLT e partir para ter um negócio próprio na área de perícias, precificação, honorários, diferença do perito judicial para o perito particular, enfim, qualquer dúvida que você tenha, estou aqui para te ajudar com tudo que eu puder, tudo que estiver ao meu alcance, com o meu conhecimento. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente, que hoje eu tô um pouquinho no improviso aqui. Às vezes é um pouquinho de improviso também, tá tudo certo, né? Então, tô aqui para ajudar o máximo possível do que estiver dentro do meu alcance, tá bom, galera? Então, vamos que vamos. Eu já tinha deixado no meu story uma caixinha de perguntas, tá? Então teve a galera que já colocou as dúvidas lá nessa caixinha. Opa, agora ficou melhor. Teve o pessoal que já colocou as dúvidas lá na caixinha, então eu vou começar pelas dúvidas que foram deixadas lá na caixinha do Story, enquanto vocês vão colocando as perguntas de vocês aí pra gente conversar aqui, tá? Então vai colocando as perguntas aí. Ou você coloca aqui no balãozinho, ou escreve no comentário e eu vou intercalando as duas aí, tá bom? Aqui é N Silva Assessoria, já mandou a pergunta aqui, já vou responder. Vou começar pela pergunta do Story, tá? Que eu já tinha falado que ia ser assim, né? E aqui a gente cumpre o que a gente fala e já venho responder aqui. Enquanto isso, vai mandando a pergunta aí, galera. Então, vamos lá. Deixa eu ver, aqui a primeira, aqui. Atividade externa, vigia de rua. Chuva pode ser considerada umidade excessiva? Não, de forma alguma, tá? Condições climáticas não caracterizam insalubridade. Haja vista a questão até do sol, né? Que não tem mais previsão legal a insalubridade em função do calor para as atividades realizadas a céu aberto, né? Então, condições climáticas naturais não caracterizam insalubridade, então chuva não pode ser considerada umidade excessiva. Mesmo porque, o que diz o anexo 10 da NR15, que trata sobre a umidade? Vou até pegar o texto certinho aqui, para não esquecer de nenhum detalhe. Aqui, ó. As atividades e operações executadas em locais alagados ou encharcados com umidade excessiva, capaz de produzir dano à saúde do trabalhador. Então, a chuva não gera uma umidade excessiva capaz de produzir dano à saúde do trabalhador, tá? Então, não. Agora, vigia de rua
O que eu analisaria, e aí entra a importância de você entender todos os aspectos da atuação na área de perícias, né? Todas as questões de insalubridade, periculosidade, eu iria para a periculosidade. Por quê? Tomando um cafezinho aqui, que à tarde eu não tomei café, já fico... Por que eu iria para a periculosidade? Vigia de rua, normalmente, trabalha numa empresa de vigilância patrimonial, ok? E aí, tem previsão legal para a caracterização da periculosidade pelo anexo 3 da NR16. Se ele for realmente um profissional que esteja a serviço de uma empresa cadastrada lá no Ministério da Justiça. Tá? Por quê? Tá aqui, ó, vigilância patrimonial, segurança patrimonial em estabelecimento privado e da incolumidade física de pessoas. Caracterizaria a periculosidade. É porque ele era vigia, mas não vigilante. Era autônomo, contratado pelos lojistas. Aí esquece a periculosidade. Assim como a insalubridade. Assim como a insalubridade. Aline, acho que foi a Aline que fez essa pergunta. Aqui, ó, ela está comentando aqui. Viu, Aline? Se ele é autônomo, se ele presta serviços, não tem que se falar em insalubridade nem periculosidade. Se ele acha que tem que receber algum tipo de valor a mais naquilo que ele presta de serviços, ele tem que colocar isso no preço dele. Vamos dizer, o preço para eu fazer segurança aqui da rua para os lojistas fica R$1.000, mas eu acho que eu tenho que receber periculosidade, então eu vou cobrar dos lojistas R$1.300. Por quê? Porque a norma regulamentadora ela se aplica a funcionários registrados das empresas, CLT, né? Então, se é autônomo, não há o que se falar em insalubridade nem periculosidade. Foi a Aline mesmo. Viu, Aline? Então, não tem o que se falar em insalubridade e periculosidade, tá? Porque ele prestava uma atividade autônoma. Não é funcionário de ninguém. Se ele acha que ele tem que receber a mais, ele tem que colocar isso nos honorários dele. Aquilo que ele cobra para prestar o serviço. A N. Silva Assessoria. A precificação em relação ao perito judicial tem muita diferença? Tem bastante diferença, Silva. Aline, ficou claro? Tranquilo? Por que tem muita diferença? Show de bola, Aline. Obrigado. Por que tem muita diferença entre a precificação do perito particular e do perito judicial? E aí entenda quando eu falo que tem muita diferença. Eu não estou falando de diferença de valores, tá? Não estou falando de diferença de valores. Estou falando da forma como faz a precificação. Por quê? O perito judicial, que é nomeado, por exemplo, por um processo AJG, e o reclamante perde a perícia, ele vai receber ali, se receber R$1.000 é muito. E o perito particular que está atuando no caso vai receber 3, 4 vezes o que ele recebeu, do que o perito judicial recebeu. Entendeu? Então, não estou falando de valores, mas a forma de precificar. Por que é diferente? Porque o perito judicial criou-se um hábito, né, dos peritos judiciais usar a tabela do Instituto Brasileiro de Perícias. O Instituto Brasileiro de Perícias é uma entidade privada, ok? E criou-se o hábito dos peritos judiciais utilizar a tabela do IBAP. E lá fala lá em R$475 por hora, aproximadamente. E aí o cara coloca lá 10 horas de trabalho, R$4.750. Só que o perito judicial só vai receber esse valor se for o valor cheio ainda, né? Se for a JG, ele recebe bem menos do que isso, tá? Independente do valor, o perito judicial só vai receber os honorários dele quando finalizar o processo. No Brasil, segundo estatística do Tribunal Superior do Trabalho, o processo judicial trabalhista leva, em média, 5 anos e 9 meses para ser finalizado. Então, um perito que faz a perícia hoje, em média,
vai receber daqui a 5 anos e 9 meses. Tá? Então, 5 anos e 9 meses em média. O perito particular. O perito particular, ele não segue nenhuma tabela. Ele vai fazer a precificação do trabalho dele de acordo com alguns critérios. Estratégia junto àquele cliente, tamanho do caso. Não adianta querer cobrar 5 mil de honorário numa perícia se o valor do pedido é 8. Não tem sentido, né? Porte do cliente, capacidade de investimento do cliente, complexidade do caso. Então tem algumas variáveis que o perito particular vai analisar para formalizar a sua proposta junto ao seu cliente. E ele vai negociar junto com o cliente, diferente do perito judicial. O perito judicial, ele pede no processo e o juiz determina quanto que ele vai ganhar. E não tem, não concordo, azar o seu, amigão. O juiz determinou, um abraço. Você não tem o que concordar ou o que discordar, né? O perito particular não. O perito particular negocia com o cliente. E o prazo de recebimento do perito particular, em média, é de 15 a 45 dias. Do perito judicial, 5 anos e 9 meses. Do perito particular, 15 a 45 dias. Tá? Então, se a gente pegar ali, a diferença é muito grande, né? A diferença é muito grande. Enquanto um recebe em 2.070 dias em média, o outro recebe em 30 a 45 dias em média. Tá? 15 a 45 dias. Então, isso também é levado em consideração. Até mesmo como estratégia de negociação junto ao cliente. Então, a forma de precificar é completamente diferente. Mesmo porque o serviço prestado é completamente diferente. O meu cliente pode querer que eu faça apenas a contestação do laudo pericial, sem fazer a perícia. E aí eu não vou cobrar o preço cheio. Certo? Então, a forma de precificar é diferente porque a atividade ela é diferente, o escopo de trabalho de cada um é diferente e o cliente é diferente. Não é o cliente que vai determinar o quanto eu vou receber. É um processo de negociação. Às vezes eu coloco um preço, o cliente falou, pô, tá um pouquinho salgado e tal, consegue reduzir alguma coisinha? Faça uma redução, eu tenho margem para isso. Poxa, ainda tá muito, fala, olha, mas menos que isso não dá para mim. Vamos dividir em 2 vezes? Vamos dividir em 3 vezes, dependendo do cliente, dependendo do valor? Então, é outro mundo. E isso ensino, inclusive, para os meus alunos. Dentro da Expert em Perícia tem um módulo só sobre honorários, onde a gente trabalha toda a parte de precificação. Até ontem, até para entender como que o tanto que de diferença que tem, Silva. Ontem foi dia de plantão de dúvidas no Expert em Perícia, no curso, né? Então, plantão de dúvidas de 3 horas foi ontem. Quase 1 hora nós passamos falando de honorários, na forma de precificação em função do êxito no caso. Como trabalhar o êxito para conseguir viabilizar a contratação. Então, existem várias formas de determinar o preço quando se atua como perito particular, né? O êxito, você recebe um valor fixo e um valor em função do resultado da perícia. E aí tem que entender se vale a pena ou não vale a pena, como garantir que você vai receber, se você não ficar na mão. Então tem uma série de questões também envolvidas. Ficou quase 1 hora só debatendo essas questões na nossa aula ao vivo de ontem do plantão de dúvidas, tá? Então tem diversas vertentes. E é por isso que eu sempre falo, não existe tabela para perito particular. Eu já tive cliente que eu falou, nossa, mas você me cobrou um preço, agora é outro. Eu falei, sim, exatamente. O caso é completamente diferente, não tem como eu te cobrar o mesmo preço. Então, é muito diferente.
Vamos aqui nas perguntas dos stories. Ó, tem uma pergunta parecida com a sua, Silvia. Como o perito particular recebe os honorários? Tem a JG também? Não, perito particular não tem assistência judiciária gratuita, a não ser que ele queira fazer caridade. O perito particular ele é contratado para prestar um serviço. E aí ele vai cobrar de acordo com aquilo que ele vai gerar de resultado, aquilo que ele vai fazer de atividade. Então não tem assistência judiciária gratuita. Falar, mas o reclamante entrou com a JG. Problema do perito judicial isso. Se o laudo for favorável para a empresa, ele vai receber aí R$800. Estado de São Paulo é R$800. Essa semana a gente estava conversando, teve seguidor nosso que comentou que no estado onde ela atua, acho que é a Maria, que está sempre aqui com a gente, acho que é R$400 a assistência judiciária gratuita que paga para o perito. Eu, como perito particular, não vou receber isso, né? Nem se eu estiver atuando para o reclamante. Nem se eu estiver atuando pelo reclamante. Então, é completamente diferente a precificação e não tem assistência judiciária gratuita para perito particular. Você está livre de assistência judiciária gratuita quando atua como perito particular. Sempre tenho dúvidas sobre como negocia o preço, porque ganhando ou perdendo o processo você vai cobrar. Você já perdeu algum processo e o cliente não quis pagar? O William Perini. Não, William, nunca tive esse problema. Assim como eu, os meus alunos também nunca tiveram esse problema. Sabe por quê, William? Porque quando você trabalha da forma correta, adequada, sabendo aquilo que você está fazendo, e sem vender a alma para o diabo para conseguir o resultado, a sua atuação ela é muito transparente, né? Antes da perícia, o meu cliente já sabe qual é a projeção do que vai acontecer na perícia. Eu, dentro da minha atuação, eu desenvolvi uma ferramenta que chama projeção de resultado da perícia, onde eu consigo fazer uma análise com base em critérios objetivos e prever o que vai acontecer na perícia. Eu ensino isso para os meus alunos expert em perícia também, né? Como prever o que vai acontecer na perícia. Então, o cliente ele já sabe o que vai acontecer na perícia antes de acontecer. Ou qual é a projeção do resultado, do que provavelmente poderá acontecer na perícia. Porque é feita toda uma análise baseada em critérios objetivos, palpáveis, né? E o cliente já fica ciente daquilo que poderá acontecer lá na frente. Então, se o resultado for desfavorável, o cliente não vai virar para mim e falar, pô, tá vendo, te contratei e você perdeu, não vou te pagar. Jamais. Jamais. Mesmo porque a atividade do perito particular ela é bastante extensa. Muita gente imagina só a perícia, o momento da reunião, onde está o perito, o reclamante, a empresa. A atuação do perito particular ela é muito mais abrangente que isto. Ela começa muito antes. Então, só para você ter ideia, William, metade dos meus honorários, isso quando não inteiro, eu recebo antes da diligência acontecer. Eu recebo antes da diligência acontecer. Em geral, os meus honorários, ou eu recebo à vista, quando eu sou contratado, ou metade após os quesitos e metade após a diligência pericial. Então, fora que eu tenho um acordo com o cliente. Certo? Você não é contratado assim, faz uma perícia aí para mim. Não, existe a forma certa de formalizar o acordo, né? Tem emissão de nota fiscal. A atuação profissionalizada, William, ela te livra desse problema de o cliente não querer pagar. E é por isso que isso nunca aconteceu comigo e também não acontece com os meus alunos. Por quê? Porque eles aprendem a atuar de forma profissionalizada assim como eu atuo. Já volto para as perguntas aqui.
Teve uma solicitação aqui para participação, deixa eu ver aqui quem foi. Eu Phelps, confirma se você quer entrar ao vivo comigo para fazer alguma pergunta, para conversar, tirar alguma dúvida, por favor. Vou aqui no Story e já volto para cá. Sou advogada trabalhista, alguma dica para aumentar renda acrescentando perícias? Sim, doutora, não sei qual é o nome da doutora aqui, mas sim, contrata um perito particular, profissional, que atua de forma profissional para o escritório, para atuar em parceria com a senhora. Vai aumentar muito a renda com a área de perícias. Porque olha só, um pedido de insalubridade, por exemplo, de R$30 mil, o advogado ganha 30% em média, né? 20% a 30% do que o reclamante ganha, ok? Com um pedido de adicional de insalubridade bem feito, sabendo já, projetando o resultado do que vai acontecer na perícia, sabendo que tem a chance de ganhar, num único caso, R$30 mil é um pedido normal, tá, gente? Não é nenhum absurdo. É um pedido normal, tá? O advogado ganha R$9 mil, de 6 a 9 mil reais num único caso, tá? Então, doutora, parceria com um perito particular que atue de forma profissionalizada. Por quê? Porque ele vai saber analisar os casos, vai poder indicar aqueles casos que tem chance de ganhar, que não tem chance de ganhar. Não sei se a doutora atua para reclamantes ou para reclamadas, tá? Mas isso serve para os dois. Isso serve para os dois, tá? Porque na reclamada, você vai ganhar na economia que você vai gerar para o seu cliente. Então você vai gerar melhores contratos, né? Se atuar no êxito, você ganha mais. Então isso vale tanto para reclamante quanto para reclamada, né? A diferença é que quando o advogado atua para reclamante, o perito particular vai prestar uma assessoria para ele e vai dizer, olha, esse caso tem chance de ganhar, esse não tem, esse entra, esse não entra. O que você deve alegar é isso, isso e isso. Ele vai te dar as informações do que alegar da forma correta, para que o pedido seja feito corretamente e o resultado da perícia seja favorável. Quando atua para reclamada, doutora, o perito particular vai ajudar o quê? Na defesa, de demonstrar que aquele pedido não tem razão de existir e que ajudar na descaracterização. E aí a empresa vai economizar e os honorários dos advogados conseguem ser maiores também em função da economia que gera para o cliente, melhores contratos, no êxito, tudo mais, tá? Então, doutora, aumentar a renda acrescentando perícia, faça parceria com um perito particular que atua de forma profissionalizada, tá? Vou dar uma dica, mais uma dica, doutora. Lá no meu perfil do Instagram, dentro dos destaques, que são aquelas bolinhas, tem um dos destaques, está lá, Marketplace. Eu vou mostrar aqui, fica mais fácil. Nós temos um Marketplace com os alunos do Expert em Perícia, dos meus alunos que atuam de forma profissionalizada. E aí a doutora pode consultar algum que é da sua região, entrar em contato, tudo mais. Tem todas as informações, tá? Eu vou virar aqui a câmera para mostrar. Aqui, ó. Marketplace. Ele vai direcionar para uma página chamada Meu Perito. Vai abrir essa postagem aqui. É só clicar no link que está aqui embaixo, que abre o Instagram do Meu Perito Particular. Aqui, ó. Meu Perito Particular. Ou só jogar no Instagram direto, Meu Perito Particular, tá? Aqui, ó. Tem o perfil aqui, ó, dos nossos alunos em diversas regiões para entrar em contato, tá? Isso daí, os alunos do Expert em Perícia, eles ganham um perfil profissional dentro do Marketplace que está ligado na minha página. É mais um dos benefícios de ser aluno do Expert em Perícia, né? E até ontem, inclusive ontem a gente também, a Thaís abriu ontem a inscrição para a próxima turma do Marketplace, da galera que vai entrar no Marketplace, e os alunos já começaram a mandar as informações, as fotos, para a gente montar os perfis e jogar lá dentro, tá? Então, parceria com perito particular. Maria, acho que foi você, Maria que entrou aqui, ó, eu acho que foi você
que tinha comentado sobre o valor que paga para a JG no seu estado, você atua como perita judicial, né? Se foi você, Maria, coloca nos comentários para a gente, que a gente estava tratando sobre esse assunto agorinha. Coloca nos comentários para a gente qual o estado que você atua e qual o valor da JG, por favor, Maria. Antes de mais nada, boa noite, né? Tainara, confirma para mim se você vai participar, Tainara. Ainda dá tempo. Deixa eu ver aqui. Perguntas aqui. Espera aí. Aqui, cheguei. Boa noite, Wagner. Você acha que a NR15 merece uma revisão? Exemplo, anexo 14 é um poço de dúvidas vertentes, deixando tudo muito a cargo do perito. Em minha formação, aprendi que o foco da SST é neutralizar a insalubridade, não pagar sem critérios. Na formação em geral do profissional de segurança, né, ele é focado na prevenção, ok? Na prevenção. Porém, só para a gente elucidar essa questão, né, a área de perícias, ela não foca a prevenção, ela foca na análise técnica, ok? Na análise técnica do que aconteceu dentro do ambiente de trabalho para saber se havia algum tipo de exposição insalubre ou não, né? Ou periculosa, segundo a NR16. Tá? Mas ambas as normas são amplamente desatualizadas. Um grande exemplo disso é a questão além do anexo 14, né? O anexo 13, quando fala, por exemplo, óleo mineral. Em 1977, quando a norma foi elaborada, provavelmente todos os óleos minerais eram cancerígenos. E por conta disso, a caracterização da insalubridade fazia algum sentido. Hoje em dia, é tudo altamente tratado e refinado, sem nenhum tipo de potencial cancerígeno. E aí? Se o perito está estacionado em 1977, ele caracteriza a insalubridade. Por quê? Porque a norma está escrito óleo mineral. Então, precisa de uma ampla revisão. Já vem sendo feita uma revisão, né? Já foi feito do anexo 8 da vibração, já foi feito do anexo 3, anexo 11 deve entrar uma revisão em breve, tá? Mas a atuação dentro da área de perícias não é de prevenção, é uma atuação técnica, de análise de algo que já foi feito para ver se enquadra no que diz a lei ou não. Porque a norma nada mais é do que a lei, né? É a portaria 3214, baseado na lei, aprovado pela lei 6.500 e 1277. Então, acho que é isso, né? Eu me confundo com os números, não tenho problema nenhum em errar, não. Eu vou pesquisar aqui para ver. Deixa eu ver aqui. Eu nunca lembro. Contexto uma água. É isso mesmo. 6.514 de 77. E a portaria 3214 de 78. Então nada mais é do que lei. Então é verificar se aquilo que acontecia se encaixa na lei ou não. Tá? Mas sim, merece uma ampla reforma. O Tiago... Me formei há 10 anos atrás em técnico de segurança, nunca atuei na área. Posso começar nas perícias mesmo assim? Sim, Tiago, pode começar nas perícias mesmo assim. Nada te impede. Dentro da área de perícias, como eu comentei ainda agora, Tiago, a sua atuação é técnica. É verificar se o que acontecer no ambiente de trabalho se encaixa no que diz a norma. Tá? Então, você tendo a capacitação adequada para fazer essa análise técnica, você vence qualquer falta de experiência. Tá? No workshop que eu vou fazer, começa no dia 3 de julho, a semana do perito particular, eu explico como começar mesmo do zero, mesmo sem nunca ter atuado na área. Como é possível iniciar na área de perícia, gerar renda de forma consistente, começar do jeito certo, que é uma das coisas mais difíceis, sem gastar rios de dinheiro, tá? Gastar aí 50, 100 mil reais em equipamento de medição, não precisa de nada disso, ok? Então, Thiago, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no workshop, que eu vou explicar detalhadamente durante o evento como fazer acontecer, como atuar com perícias, mesmo sem ter experiência, começando do zero e sem gastar dinheiro à toa.
ver qual que é a pergunta. William, muito obrigado pela resposta. Agora vou ter que comprar seu curso. William, os que fazem o curso estão nadando de braçada. Só tenho isso para falar para você. Léo Nunes, qual o valor do curso? Léo, não adianta eu te falar, Léo, um número, né? 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Por quê? Você não sabe o que tem dentro. Sem saber tudo que é oferecido dentro da Expert em Perícia, dentro do curso, não adianta eu te falar um número, né? Por exemplo, perfil no Marketplace, meu perito particular. Os alunos ganham esse perfil. Então, se eu te falar um valor, qualquer valor que seja, você não vai saber se está caro ou se está barato. Porque você não sabe o que tem lá dentro. Tá? No final do workshop, Léo, o workshop que eu acabei de comentar, no final do workshop eu vou dar todas as informações do curso e vou abrir na segunda-feira, dia 10 de julho, e já respondo a pergunta do Josmar aqui, ó. Desculpa, pessoal, deu um soluço. Quando abre a próxima turma, dia 10 de julho, tá? No final do workshop, eu vou dar todas as informações do curso, tá? E quem participa do workshop tem uma condição diferenciada para fazer inscrição no primeiro dia. Então, se inscreve no workshop, Léo, para você entender o mercado, a área de perícias, tudo isso. No final, você vai ter todas as informações do curso, de valores, de tudo, e como aproveitar essa condição especial para se inscrever logo no primeiro dia, que é na segunda-feira, dia 10, tá bom? Sim, que legal, Tainara, já vou te chamar. Deixa eu só adiantar aqui umas perguntinhas e já te chamo, tá? Delba, o curso é muito bom, tenho visto tantas coisas que eram comuns e erradas, agora está tudo muito mais claro. Você arrasa, Wagner. Obrigado, Delba, obrigado mesmo, de coração. Estou ansiosa para arrebentar nas perícias com conhecimentos que estou tendo no curso Perícia Sem Segredo. Poxa, Delba, muito obrigado aqui, viu? Obrigado mesmo. Maria, já venho para sua dúvida e, Tainara, já vou te chamar para a gente iniciar, tá? Só vou responder mais 2 perguntinhas aqui do Story. Avaliação de corpo inteiro. O perito não fixou o acelerômetro no assento e o caminhão sem a carga. Pode? Poder não pode, né? Tá errado. A avaliação, seja ela qual for, ela tem que retratar a condição de trabalho do reclamante, do autor do processo. Se ele transportava o veículo com carga, se ele conduzia o veículo com carga, a avaliação deve ser feita com carga. Porque muda o nível de vibração do veículo, se ele está carregado ou se ele não está. Né? Fixar o acelerômetro no assento. Isso não sou eu que quero. O Wagner quer que quer. Não, é a norma que diz. Que norma? Norma de higiene ocupacional, NHO 0, NHO 10, que é de corpo inteiro. E aí, deixa eu abrir aqui, aí entra uma questão legal. Sabe por quê? Por que entra uma questão legal? O que determina que o assento tenha que ficar fixado no banco é a NHO. Mas NHO não é lei, é norma. Tudo bem, mas no anexo 8 da NR15 diz o seguinte: os procedimentos técnicos para avaliação quantitativa de vibração de corpo inteiro e vibração de mãos e braços são estabelecidos na norma de higiene ocupacional da Fundacentro. Então a NHO ganha força de lei. Por quê? Porque ela está mencionada na NR15, no anexo 8. Então, se o perito não fixou, ele não seguiu a lei. Logo, a avaliação dele não deveria ser considerada para resolver o caso ali, para sentenciar o caso. Metazil, eu tenho que pesquisar, Maria. NHO 9, o Irã me ajudando aqui. Grande Irã. O que você classifica como trabalho insalubre em uma perícia? Aqui é as atividades que tenham exposição aos agentes constantes na NR15 sem a proteção adequada.
Isso é o que eu considero como insalubre em uma perícia. Atividades que tenham exposição aos anexos que estão definidos lá no, aos agentes, desculpa, exposição aos agentes que estão presentes nos anexos da NR15 sem a proteção adequada. É isso que caracteriza a insalubridade. Mais uma aqui, depois eu já vou colocar a Tainara aqui. Felipe, boa noite. Após o perito enviar o laudo a favor da empresa, o jurídico pede a concordância. Como deve ser a concordância com o laudo pericial? Tem alguma forma correta ou formal de enviar esta concordância? Sim, Felipe. Sim, lá no Expert Perícia tem. Lá no curso tem. Felipe, não lembro se o Felipe ainda é aluno ou é ex-aluno, mas sim, tem a manifestação de concordância do laudo pericial. É onde o assistente técnico expressa para o juiz, né, de que a parte concorda com o laudo pericial e explica o porquê concorda. Tá? Então, sim, é sempre importante fazer uma concordância formal com o laudo pericial para que fique claro isso dentro do processo. Tá? Então, é importante formalizar sim. O Neyton, eu quero fazer o curso. Dia 10 abre as inscrições, hein? Basta você participar do workshop, entender tudo que vai ter dentro do curso, que no final do workshop a gente vai dar todas as informações e principalmente aproveitar as condições que vai ter para quem participar do workshop, tá? Os participantes do workshop vão ter condição totalmente diferenciada de fazer a inscrição. Então aproveita. Eu vou chamar aqui a Tainara. A Tainara vai trazer um caso para dividir com a gente aqui. A gente vai fazer análise ao vivo do caso aqui da Tainara. Por favor. E aí depois eu vou continuar com as perguntas aqui, tá, pessoal? A gente vai continuar com as perguntas. Olá, Tainara. Boa noite. Tudo bem? Olá, me escuta? Consegue aumentar um pouquinho o teu volume? Agora ficou bom. Agora tá me ouvindo bem? Tá um pouquinho baixo, mas acho que dá para escutar. Da onde você fala, Tainara? Eu sou do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Você já atua como perita particular? Na, na verdade, eu atuo como perita do Poder Judiciário, mas no Poder Judiciário na comum e não na trabalhista. Tá certo. E eu atuo como assistente técnica também. Legal. E como é que eu posso te ajudar? Explica seu caso, por favor. Eu vou explicar a situação. Se tiver baixa, aí só me avisa que talvez eu troque o fone, tá? Não, tá tranquilo, tá dando para escutar bem. Tá bem, então. Na verdade, eu fui contratada para participar de uma perícia onde os quesitos já tinham sido protocolados, então, pelo advogado. E aí, então, a minha parte seria participar da perícia e fazer alguma contestação, se não fosse favorável ao cliente, né? Então, eu participei da perícia. A perícia era numa área rural, tá? Então, o reclamado, ele exercia atividades no meio rural, então serviços gerais, ele tratava os animais, ele fazia roçada, cuidava da horta, cortava lenha, cortava grama, auxiliava a esposa na ordenha de leite. Então, eram essas atividades. Ok. Durante a perícia, a perícia ocorreu da seguinte maneira: o perito chegou, era um perito bem experiente já, ele é bem nomeado em diversas perícias aqui, conhecido na região, enfim, então faz muitos anos que ele atua como perito, né? E essa é um pouquinho a minha. Eu fiquei um pouco intrigada, assim, porque eu já apresentei a impugnação, e aí quando veio a resposta dele, eu fiquei um pouco surpresa, por isso que eu até solicitei para apresentar esse caso para vocês. E aí,
Ele solicitou, então, uma mesa na casa da reclamada lá para conversar com as partes. Pois bem, iniciando a perícia, ele falou que a perícia seria gravada e pediu para o reclamante informar quais eram as atividades. Ele foi anotando as atividades do reclamante. Posterior, passou a palavra para a reclamada, o qual deveria, então, dizer se concordava ou não com as atividades que o reclamante, né, colocou durante a perícia. Sim. A reclamada, então, manifestou alguns pontos que não concordava, mas ademais, assim, era basicamente o que o reclamante tinha apontado, né? Ok. O perito se manifestou que eu poderia me manifestar em qualquer momento da perícia, mas logo após ele encerrou a perícia. Então, ele não foi ao local, nada, assim, ele só escutou as partes, gravou o que ambos falaram, e encerrou, né? Terminou a perícia e até eu estava aguardando para me manifestar, mas não deu tempo. Aí, então, terminando a perícia, eu apresentei um parecer técnico, o qual, por uma estratégia do advogado, talvez não foi protocolado junto aos autos. Então, infelizmente, né, como eu já peguei, vamos dizer, o carro andando, assim, Sim. eu não tive muito contato com o advogado e acabou que ele não protocolou. Tá. Aí então, o que aconteceu? Veio o laudo, né? Veio o laudo dando, então, a insalubridade em grau médio por agentes biológicos e seria atividade permanente em atividade de estábulos e cavalarias. Ok. Eu fiz a impugnação do laudo, então, me manifestei, assim, bem tecnicamente, né, como geralmente eu faço, até que abordei algumas questões talvez que não tenham sido pertinentes. Eu abordei os termos e definições de agente biológico, conforme a NR1 e conforme a NR9, que faz a identificação das exposições, né, quanto aos agentes químicos, físicos e biológicos. Sim, E é aí, pertinente, sim, porque na NR1 tem a definição do que é agente biológico, né? isso, e aí também aqui depois que como a forma que ele era exposto, né, a esses agentes nocivos, fiz esses questionamentos e apresentei os meus quesitos complementares, né? Os quesitos complementares eu fiz com base naquilo que eu também vi e aprendi a partir das suas aulas e vídeos, enfim, acompanho bastante. E aí eu comecei com esses questionamentos, assim, o senhor perito concorda em tal coisa, né, nesse sentido. Para minha indignação veio a, a manifestação do perito dizendo que o laudo técnico foi produzido por assistente técnica e não pelo procurador, configurando uma situação totalmente atípica e inovadora. Ao invés dela cumprir o seu papel, assume o papel de procuradora, atividade totalmente estranha às atribuições da assistente técnica. E aí, assim, segue discorrendo que meu papel não seria apresentar impugnação, e sim um parecer técnico. Eu até dei uma olhadinha no CPC, né, Wagner? Tem ali a questão da manifestação após a entrega do laudo, e tem como parecer técnico. Aí eu até fiquei, talvez eu tenha uma nomenclatura errada apresentada dessa forma, porque eu coloquei, né, impugnação ao laudo pericial, eu coloquei no meu documento, né? Também colocou que a minha atribuição seria apenas de prestar assessoria e não praticar atos reservados ao procurador da parte, né? Tanto que eu não tinha como apresentar, porque eu não era habilitada para postar ali, né? Somente o procurador é habilitado para postar, enfim, escorreu, foi colocando isso, Eu, apresentou pode continuar, desculpa. Complementa. apresentou aqui que ele não presta esclarecimentos acerca de fatos novos trazidos na impugnação, porque, assim, como a atividade ali na NR15 diz que é permanente, estábulos e cavalarias, eu coloquei, né, que as atividades eram realizadas, tipo, por exemplo, tratar os animais. Era uma vez ao dia, não era feito dentro do estábulo, era na parte externa, enfim. Somente não trouxe fatos novos, né? Eu trouxe só assim explicando como é que era desenvolvida a atividade dele, porque não foi questionado nada e não foi visto o local, enfim. E até aí
teve uma parte que foi o que mais me chamou a atenção, que eu coloquei assim: entretanto, a conclusão do perito é equivocada e descabida ao caso, visto que a perícia judicial apresentou dados incompatíveis com a realidade e com base nos fatos serão demonstrados a seguir. Geralmente eu coloco isso, só que eu acho que o perito não gostou dessa minha colocação, né, a qual não foi desrespeitando o conhecimento e o trabalho do perito, apenas tendo que apontar o laudo que ele apresentou e a perícia que ele fez, porque eu acho que o meu papel é esse, né? Sim. E aí ele conclui assim que de forma totalmente impertinente, antiética e desrespeitosa por parte da assistente técnica barra procuradora, não só em relação a esse perito, como também em relação ao juízo, tenta desclassificar o trabalho pericial perante o juízo, adjetivando a conclusão desse perito como equivocada e descabida. Logo, esse perito se limitará a responder os quesitos complementares. Assim, Tainara, existem muitos peritos que acham que são deuses e tem outros que têm certeza, né? Esse é um dos que tem certeza. E não é incomum peritos quererem cercear o trabalho do assistente. Em geral, isso acontece por não querer ter o trabalho de debater tecnicamente, porque acha que é um ser superior que não precisa dar explicação para ninguém daquilo que ele faz. Né? São peritos que estão mal acostumados. Né? Por quê? Normalmente não, mas antigamente, até 2015 principalmente, os assistentes técnicos, quem eram? Eram peritos judiciais que também faziam o trabalho de assistente técnico. Um ia bater no outro? É óbvio que não. Um dia ele estava como assistente técnico, no outro estava como perito judicial. Ninguém ia bater ninguém. E eles foram ficando mal acostumados. Alguns deles acham que não podem ser contestados, que são seres superiores. Né? Só para você ter ideia, nessa linha, outro dia eu peguei um caso que eu apresentei os quesitos, 42 quesitos. O perito não respondeu nenhum, porque falou que os quesitos eram impertinentes, que a empresa se limitasse a apresentar 12. Ele não tem poder para isso. Né? Então, assim, tem muitos peritos que têm essa visão de que são seres superiores. Né? E não é a maioria, graças a Deus é uma minoria e está ficando cada vez menos o número desse tipo de profissionais. Mas ainda a gente tem que conviver com esses caras. Então, assim, falta conhecimento do Código do Processo Civil, né, para o perito aí, do caso, porque o próprio Código do Processo Civil, ele, em 2015, com a alteração que teve, ele equiparou a atribuição do perito particular com a do perito judicial. Tanto que lá diz que o perito judicial vai apresentar um laudo, o perito particular apresenta um parecer. Né? O artigo 473 fala que para desempenho da função, o perito judicial e o assistente técnico podem se valer de todos os meios necessários para esclarecer o objeto da perícia. Então, a atividade é equiparada. Tá? E no artigo 477 está descrito que o perito do juízo tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual haja divergência ou dúvida de qualquer das partes. No Código do Processo Civil não está descrito que é o advogado que apresenta essa dúvida. Você está nomeada no processo, certo? Então, você é uma representante da parte que pode fazer qualquer questionamento para ele. No artigo 473, e aí se foi aberto espaço para contestar o esclarecimento, né, apresentado pelo perito, eu iria muito firme em cima do artigo 473, porque lá está descrito que o perito tem o dever de esclarecer divergência apresentada no parecer técnico da parte. E que ele ainda pode ser intimado em juízo para prestar esclarecimentos. Então, assim,
O perito judicial, ele tem que cumprir o que foi determinado a ele, né? Cumprir o artigo, isso está no artigo 466. O perito judicial deve cumprir o encargo que lhe foi cometido escrupulosamente, ou seja, fazer com detalhe, com esmero, o que foi dito para ele fazer. Ele não tem que ficar dando pitaco no andamento do processo. Não importa se é o advogado, se é o assistente que está questionando. O dever do perito é esclarecer divergência apresentada pela parte. E você, nomeada no processo, é uma representante legal da parte. Então, assim, a impugnação do esclarecimento, eu iniciaria ela falando sobre a conduta do perito, que não cumpriu escrupulosamente o encargo que lhe foi dado, que desmereceu a figura do assistente técnico, que não respondeu às divergências apresentadas pelo assistente técnico, sendo o assistente técnico um representante legal da empresa. E aí, Tainara, eu anexaria na manifestação o print da tua nomeação, porque a tua nomeação foi feita pelo advogado do caso. Então, anexaria o print da sua nomeação. Até o advogado, quando entrou em contato comigo, a primeira coisa que ele me perguntou foi se a gente tinha algum desentendimento durante a perícia. E, né, eu fiquei surpresa, porque assim, Wagner, até reli o que eu escrevi, porque não foi um intencional desrespeitar, enfim. Mas você não desrespeitou, não, Tainara. E aí eu fiquei, não, eu queria conversar com alguém, ver uma opinião assim de alguém mais experiente na área, para ver se realmente eu estou fazendo a coisa certa, enfim. E a gente fica um pouco assim, né? Porque assim, Wagner, como é um perito, como eu relatei no início, com muita experiência já, eu acredito que já tenha tido outras impugnações, né? Acredito então, que já tenha. São os caras, Tainara, que estão mal acostumados. E aí, Tainara, entra uma questão que eu sempre falo, e até um dos pontos que eu vou abordar no workshop. A maioria dos profissionais de segurança não conhece a área de assistência técnica. As impugnações muitas vezes são feitas pelo advogado. E aí não é uma contestação técnica, é uma contestação legal, que ele não precisa se preocupar em responder, que não coloca ele na parede. E quando é feito isso, ele acha que foi desrespeitado. Por quê? Porque falou que ele estava errado? Eu acho. Desrespeitar é se você tivesse agredido ele verbalmente, através do seu parecer, da sua contestação. Mas falar que ele está errado não é desrespeitar. Falar que o parecer dele, a conclusão do parecer dele sobre a sua ótica está errada não é desrespeitar. Falar que ele está desatualizado não é desrespeitar. Você tem que ter argumento para embasar o que você fala. Isso é o mais importante. Eu estou com um caso muito parecido, que é esse que o perito falou que a empresa tinha que apresentar menos perguntas. E aí, na resposta dele, em um dos quesitos, ele citou um item DNR6 do texto desatualizado. E eu coloquei o profissional. Como é que pode um profissional do juízo utilizar um texto desatualizado na norma para concluir um caso? Isso é desrespeitar? Não, é falar a verdade. Faltou com a ética. O que é ética? É ético ele ir fazer uma diligência pericial e nem ao menos ir no local de trabalho e ver o ambiente? Isso é ética? Eu cheia de argumento, né? Pensei que ia ser um caso bem interessante, assim, de ser debatido. Até estava bem curiosa para saber o que ele ia responder nos quesitos que eu formulei. E aí vem esse balde de água fria, porque não foi respondido nada. Os quesitos, a única coisa que ele respondeu foi que ele não respondia quesitos de adesão
onde o perito é instado a concordar ou não com os entendimentos da Por que não? assistência técnica. Porque ele é Deus? Mais um item que ele descumpriu do artigo do Código do Processo Civil. Por quê? Artigo 473, parágrafo item 4. Diz o seguinte: o laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pela parte e pelo órgão do Ministério Público. E no artigo 470 diz que incumbe ao juiz, ou seja, somente o juiz pode indeferir quesitos impertinentes. Ele não pode dizer se deve perguntar ou se não. O que ele tem que fazer é responder. Ele ganha para isso. E Tainara, uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos: perito a gente contesta, juiz a gente convence. A sua contestação não é para convencê-lo da sua tese, das suas argumentações. É para convencer o juiz. Então, na sua contestação, converse com o juiz. Porque ela é feita para o juiz. Então, coloque essas questões. Fala que o perito fala sobre ética, mas durante a diligência pericial, sequer viu o ambiente de trabalho. É ético fazer uma diligência e não visualizar o ambiente de trabalho? Aonde está escrito que o assistente técnico não pode fazer a impugnação? Ou seja, ele quer legislar acima de tudo. Ele quer criar gatilhos dentro da legislação por conta própria. E aí entra mais um item do Código do Processo Civil, Tainara. É vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação, bem como emitir opinião pessoal que exceda o exame técnico e científico do objeto da perícia. Ele não está lá para falar nada disso. Então, cabe abordar esses artigos que estão no CVC, Wagner? Tudo. Ó, esse caso que eu comentei com você, a minha primeira, eu impugnei o laudo, foi a mesma coisa. Só que no meu caso, o perito, acabou a perícia, eu perguntei para o perito: doutor, quantos dias para colocar o laudo? 1 semana. Foi ótimo. A empresa ia levantar umas documentações para me enviar para eu fazer o parecer técnico. 2 dias depois, o laudo dele já estava no processo. Olha que sujeito bem intencionado. Apresentei a impugnação do laudo. Ele respondeu um monte de perguntas com a mesma resposta, sabe? Copiou e colou as perguntas, também querendo legislar, falando: esse item não se aplica. Está na norma, como é que não aplica? É lei, né? Prestou esclarecimentos, eu impugnei os esclarecimentos, e o juiz fez o quê? Pediu novos esclarecimentos para ele, mesmo eu não tendo apresentado o meu parecer técnico. Por quê? Porque no esclarecimento eu fiz a abordagem técnica. E aí, esse meu novo esclarecimento, eu não tinha mais o que falar. Ele não respondeu nada, ele deu as mesmas respostas invasivas, copiando e colando. Então, o meu esclarecimento, deixa eu abrir aqui que eu vou falar para você como que eu comecei ele, para você poder ter uma base. Discorda e lamenta a reclamada pelos novos esclarecimentos, isso tudo entre aspas, novos esclarecimentos, apresentado pelo ilustríssimo perito. E qual que é? Mais uma vez, o senhor perito, eu já começo dessa forma. Mais uma vez, o senhor perito deixou de cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, descumprido o artigo 466 do Código do Processo Civil. E, por consequência, as suas obrigações como perito judicial.
Então, assim, se é para falar sobre atribuições, obrigações, deveres, direitos, vamos falar sobre isso. Não tenha medo. Ah, mas é um cara muito conhecido na região, pode fazer outras perícias. E daí? Esse perito desse caso que eu estou falando para você, eu já tenho uma perícia marcada com ele na mesma empresa no mês que vem. Adivinha como é que vai ser a perícia? Vai ser na base da discussão, vai ser na base da grosseria, que eu já conheço o perito, perfil. Eu estou preocupado com isso? Não. Eu vou me preparar para enfrentar isso. E a depender do que acontecer, eu tiro vantagem disso. Por quê? Porque a empresa pode solicitar ao juiz que esse perito seja impedido de participar das perícias dela pela conduta dele. Ela pode entrar com uma representação contra o juiz no juízo em função da conduta dele, de não ter avaliado o ambiente de trabalho não cumprindo as atribuições dele, de ter cerceado a defesa da empresa, pois desconsiderou as manifestações feitas pelo assistente técnico da empresa, que é um representante legal, afinal está nomeado nos autos. E dessa forma, atuou de forma a prejudicar a parte. E ela fazendo isso, fazendo uma menção formal, ela consegue pedir impedimento desse perito em outros casos. Por quê? Porque tem uma questão legal envolvendo as duas partes, o perito e a empresa. Assim, a gente tem que tentar sempre levar a perícia numa boa, da melhor forma possível. Discussão nunca é benéfica. Mas tem profissionais que a gente tem que pegar e ser duro. E falar, não, você não vai fazer isso. Você tem que ir lá olhar a área. Quando ele finalizou a perícia, Tainara, você tinha que ter falado para ele. E aqui não é uma crítica a você, mas apenas algo que poderia ter sido feito. Vamos ver o ambiente de trabalho? Não, não vou ver. Por que não? O senhor não vai ver o ambiente de trabalho? Não, não vou ver. Ok. Registra-se. Aposto que nos honorários dele, ele pediu o honorário completo, como se tivesse visto tudo. Estou errado? Sim, até no quesito que eu elaborei, colocando assim, queira o senhor perito informar o motivo pelo qual não foi realizada a inspeção no local onde as atividades mencionadas pelo reclamante eram realizadas, ele respondeu isso. Ele colocou que era inverídica alegação da minha parte, porque foi feito no local da perícia. E daí que até colocou o despacho, né, que tinha que ser no endereço tal. Sim, foi feito, né, mas as atividades do reclamante não eram na mesa da cozinha da reclamada. Então, aí entra você, na sua nova contestação, abordar tudo isso. Sim, confirma o senhor perito que não foi visto a área de trabalho do reclamante, o local especificamente onde ele realizava suas atividades laborais, que a perícia foi feita na mesa que ficava em tal local. Você tirou foto do momento da perícia? Não, eu não tirei. Até porque, Wagner, eu me surpreendi, porque foi a primeira vez que aconteceu da perícia ser assim, sabe? Tão breve. Até quando terminou, eu falei, olha, eu acho que o perito não vai caracterizar nada, porque ele não tem como caracterizar algo que ele nem viu, nem... Pelo contrário, as perícias mais rápidas são as mais temerárias. Porque a perícia, o que ela é? Eu sempre falo para os meus alunos, a perícia é um processo de investigação. Né? Se o perito faz uma investigação em 5 minutos, em 10 minutos, qual o nível de investigação que ele fez? Muito rasa. Com pouco subsídio para retratar realmente a realidade do dia a dia de trabalho do que acontecia. Logo, o laudo pericial dele vai ser uma porcaria.
Então, sempre tem que tomar muito cuidado com perícias que são rápidas. No formulário de acompanhamento de perícias que eu disponibilizo para os meus alunos, tem um campo do início e do término. Até para mostrar para o juiz em quanto tempo foi feita a perícia. Eu coloquei isso na minha impugnação também. Como pode o perito ter avaliado algo tão extenso, tantas atividades, se a perícia durou 10 minutos? Uhum. E aí você mostra a mentira dele. Ele não atuou como ele deveria ter atuado. Ele não fez o que ele deveria ter feito. E assim, isso é muito importante, conversar com o advogado, ter um entrosamento com o advogado. Porque muita gente fala, não, perito caracterizou, acabou, né? Já era. Não, 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 não. Existe a sustentação oral do advogado. Se não puder ser feita ou não gerar nenhum resultado, existe recurso em instância superior. Eu tenho um caso recente em que o juiz determinou que não fosse feita a perícia, que as partes apresentassem pareceres técnicos sobre o caso. E o reclamante poderia utilizar provas emprestadas. Ok. Eu fiz o parecer técnico, o advogado colocou no processo. O advogado do reclamante pegou um laudo, a empresa ela prestava serviço para a concessionária de água e esgoto. Né? O advogado do reclamante pegou um laudo de uma outra empresa que também já prestou serviço para a concessionária de água e esgoto. E anexou esse laudo, que não tem nada a ver com a empresa. O juiz acatou o laudo que não tem nada a ver com a empresa. A advogada estava louca da vida, a doutora Gisele ficou doida. Doutora, não acabou, lembre-se disso. E aí, eu vou ajudá-la a mostrar todas as inconsistências que foi alegadas pelo juiz na sentença dele, em função de utilizar uma prova que não tem a ver com o caso, para ela pedir a anulação e reversão e reforma da sentença no Tribunal Regional. Então, não acabou. Ainda pode haver algum tipo de reversão, né, e reforma da sentença no Tribunal Regional. Mas é importante que fique muito claro tudo que esse camarada fez. Porque, de verdade, isso não é perito. Isso é caçador de honorário. O perito mesmo, ele faz um trabalho bem feito. Isso é caçador de honorário. Vai lá, dá uma olhada, anota meia dúzia de coisa, faz um laudo achando que ninguém pode falar o contrário, que é Deus, e pede 5 mil, 6 mil, 7 mil reais de honorário. Não foi isso? Mas assim, que bom então. E eu acho que o pessoal que está aqui também, e a gente está discutindo assim na internet, enfim, e participa de cursos e tenta se atualizar, eu acho que é bem pertinente assim a gente tentar chegar então numa nova era da questão pericial, né? Que é a gente debater justamente as normas, elas são antigas, então elas cabem muita interpretação. Tem muita coisa que só cabe a quem realmente tem uma base técnica para poder argumentar, para poder discutir. E a gente não está aqui para desrespeitar ninguém, né? A gente só quer debater e entender e colocar, e esclarecer bem como tem que ser feitas as coisas. Exato. Todos os laudos que eu faço, eu fiz diversos laudos periciais, todos a JG, então o valor é muito baixo. Só que, assim, a gente sempre tenta prestar um trabalho redondinho, né? Um trabalho de qualidade, independente da questão do honorário. E aí, eu me deparo com isso, não tem base técnica e não tem argumento, e aí tenta pessoalizar, tenta me atacar de alguma forma. E aí, justamente, eu não tinha mais argumento para de que forma eu vou me manifestar agora, né? Já que não tenho que debater tecnicamente e eu não quero dar corda para esse tipo de discussão.
não vale a pena, não cabe a nós técnicos. Então, mas aí entra um ponto, né? Assim, ó, a tua colocação é perfeita, né? Quanto mais a gente debate, quanto mais a gente discute, mais a gente cresce tecnicamente. A gente pratica isso muito dentro do curso, através do nosso grupo de estudo com os alunos. Todo dia a gente debate tecnicamente algum assunto. E todo mundo coloca suas opiniões e a gente estuda e reflete para chegar no melhor entendimento, né? Só que muitos profissionais que atuam, principalmente os que são muito antigos, que atuam na área de perícias, eles têm algumas convicções formadas que, assim, olha, eu acredito nisso e não estou aberto a discutir isso. Que se exploda o mundo. Só que a vida não é assim, né? A vida não pode ser assim. Só que cada vez mais está sobrando pouco espaço para esse tipo de profissional. Por quê? Cada vez mais as pessoas estão se atualizando, estão adquirindo uma formação melhor, estão buscando se capacitar para confrontar. E a pessoa, ela está acostumada a ser grosseira, ela está acostumada a ser ignorante, porque ninguém bate de frente. É ruim a gente ter esse tipo de atrito? Sim, eu não gosto. Mas, quando é preciso, tem que bater de frente. Tem que bater de frente. Para o cara ver que, olha, acabou, não é mais assim. Não pode ser mais assim. Eu já tive perícia do perito chegar na porta da empresa, precisava assistir um vídeo de integração. É a norma interna da empresa. E após assistir o vídeo, assinar o termo dizendo que assistiu. Primeiro ele não queria assistir. Aí assistiu. Aí chegou na hora de assinar o termo e falou, não vou assinar nada. Não sou obrigado. Tudo bem, doutor, só que se o senhor não assinar, não entra na empresa. Como não? Sou perito. Ele falou, daí? Não, eu vou chamar a polícia. Chama. O senhor não é maior do que a empresa. A norma da empresa é esta. O senhor não quer cumprir a norma. Logo, o senhor não pode entrar. Alguém pode entrar na sua casa sem cumprir as suas normas? Não, mas eu sou perito. Nesse dia eu falei para ele, doutor, desculpa, mas grande coisa que o senhor é perito. Ele virou as costas e foi embora. Escreveu um monte de coisa lá, só não me chamou de bonito, e determinou que o juiz emitisse um ofício permitindo a entrada dele na empresa a qualquer custo. A empresa se manifestou, explicou o que aconteceu, anexou os vídeos das câmeras de segurança que tem áudio, ele foi destituído do processo. Então, assim, já passou da hora desse tipo de profissional ficar em casa. Né? Não quer trabalhar direito? Fica em casa, pô. Agora, ser contestado tecnicamente, legalmente, faz parte do jogo. Se ele não quer isso, ele não tem que ser perito da justiça. Né? Então, faça a sua contestação, conversa com o advogado sobre o caso, explicar tudo o que aconteceu, porque muitas vezes você mostra a contestação, o advogado põe no processo, mas não se intera de tudo que aconteceu. Para quê? Porque o advogado, na audiência, questione o juiz sobre a atuação e conduta do perito. Questione o juiz, podendo até mesmo solicitar o cancelamento da perícia, porque se ele não permitiu que a assistente, representante legal da parte, se manifestasse na perícia, se ele não permitiu, se ele não respondeu aos questionamentos feitos, ele não deu a oportunidade de ampla e restrita defesa à parte. Então, pode ser solicitado, inclusive, uma nova perícia em função disso. Então, é importante alinhar bem com o advogado essa questão, para que vocês possam criar subsídios de
bypassar a parte técnica, que deveria somente o que deveria ser se discutido, né? A discussão deveria ficar apenas na questão técnica. Mas, se o perito não quer discutir a questão técnica, nós também temos que ir no mesmo sentido. Porque não adianta eu ficar falando de técnica para o juiz se o perito dele não fala. O juiz não vai ler, o juiz não vai querer saber disso. Então, precisamos demonstrar que, além da parte técnica, a parte legal não foi cumprida. E aí, você joga o problema no colo do juiz. Por quê? A parte técnica, o juiz não precisa saber. Agora, a parte legal, ele precisa cumprir. Ele precisa realmente se ater. Então, você leva o problema para um outro nível que o perito não tem influência. E essas nomenclaturas de documentos, então, Wagner, enfim, primeiro eu apresentei o parecer técnico, então não foi juntado, né? Depois, eu nomeio como impugnação ou eu nomeio como parecer técnico ao laudo pericial? E agora, como é que eu nomeio esse documento? Então, assim, ó, eu não ponho o nome nos meus documentos. Eu não ponho o nome. Né? Entra como manifestação acerca do laudo. Tá? No meu documento ele não entra nenhum nome, nem nada disso. Eu monto quem monta a petição para ser colocado a contestação no processo sou eu. Então, na minha petição, eu não coloco nenhum nome específico. Tá, entendido. Só ponho no parecer técnico. Nos demais, eu não ponho nenhum nome específico. Isso facilita a vida, porque você não precisa ficar... Que nem nesse caso, né? Teve o esclarecimento, aí teve novos esclarecimentos. Então, você começa a criar muitos nomes assim. Eu ponho o nome no arquivo para o advogado, que é meu parceiro, entender, e aí ele coloca lá no processo como manifestação sobre os novos esclarecimentos, manifestação sobre o laudo, manifestação sobre... Porque o que o Código do Processo Civil fala, né? Fala de manifestação. Então, ele fala que as partes podem se manifestar sobre o laudo pericial. E tá aqui, ó, no artigo 477, as partes serão intimadas para querendo manifestar-se sobre o laudo do perito. Então, entra tudo como manifestação. Não precisa dar nenhum tipo de nome específico, não. Tá. Até para não entrar mais não acontecer mais essa discussão incabível para um documento técnico. Show de bola, muito obrigado por compartilhar com a gente. Nossa, obrigada eu pela oportunidade de participar e por trocar conhecimento com vocês aí. Maravilha, muito obrigado, uma ótima noite. Igualmente, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem algum xizinho aqui para você apertar. Aí, deu certo. Gente, às vezes a gente tem esse tipo de problema, né? Profissionais que são, de verdade, usando o termo do Código do Processo Civil aqui, né? Inescrupulosos. Porque o Código do Processo Civil fala que o perito tem que cumprir escrupulosamente aquilo que foi determinado para ele fazer. E se o perito não faz, ele está sendo inescrupuloso. Não estou falando mal de ninguém, apenas utilizando a terminologia legal do que trata o assunto. Bom, deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, ver se tem novas perguntas. Se tiver dúvida, manda aí, vai mandando aí. E eu volto já para as perguntas que foram colocadas na caixinha aqui, tá? Precisa ter CREA para atuar como perito particular? Não, Tiago, não precisa ter CREA. A Maria, alegação de abastecimento em tanque de 10 mil litros, dia sim, dia não. Consigo descaracterizar a periculosidade pela falta de permanência, artigo 193 da CLT? É uma tese, Maria. Se vai ser acatada ou não, é outra coisa. Mas é uma tese que pode ser utilizada. Uma outra coisa é o tempo, tá? O tempo de exposição também você pode utilizar
como tese. Deixa eu ver aqui. Eu vi que tiveram alguns comentários aqui. Vai mandando tua dúvida aí. Wagner, trabalha com perícia e já vi cada coisa. Ah, todos nós. Josmar, que aula show. Obrigado, Josmar. Eles não aceitam, tem muitos que acham que são deuses. Que a galera agradecendo a Tainara também, agradeço imensamente a dividir o caso aqui com a gente. E olha, que eu já tive de discussões com peritos do Rio Grande do Sul. Nossa Senhora, tem alguns que são difíceis. Lima, sobre prova emprestada, impugnei um laudo, veja como aconteceu. O perito deu como salubre uma perícia que foi realizada em 2019. Agora, em 2013, ele voltou para uma nova perícia e deu favorável. Acontece, né? Às vezes mudou o ambiente. O mesmo ambiente, mesma função. Acontece. Muita arrogância e pouco argumento. É isso aí, Josmar. Normalmente, os peritos que são arrogantes têm pouca capacidade de argumentação técnica. O Rogério, boa noite. Na condição de assistente técnico, eu posso fotografar as anotações do perito só se o perito deixar, Rogério. Só se o perito permitir. Normalmente, eles não permitem, tá? Por isso que é importante você ter o seu formulário. A minha pergunta está no direct. Teve uma pessoa que me mandou realmente aqui no direct. Foi o William. Técnico de enfermagem que trabalha no setor de tomografia, por trabalhar com contraste, e esse contraste que as pessoas tomam fica no corpo dela e pode emitir radiação pela urina. É caracterizado insalubridade? Não, William. Não é caracterizado insalubridade. A pessoa tem que ficar exposta ao agente. E ela não fica exposta a agente nenhum, simplesmente porque a pessoa tomou o contraste. Então, não há previsão legal, tá? O Leonardo, qual a nomenclatura para o envio de quesitos? Quesitos preliminares? Não, Leonardo. Quesitos técnicos. Quesitos técnicos. Nós temos os quesitos regulares, quesitos suplementares e quesitos complementares. Existem 3 tipos de quesitos para você utilizar dentro do processo, tá? Regulares, suplementares e complementares. É importante, só complementando, é importante, Leonardo, entender a função e a hora de utilizar, o momento de utilizar cada um deles, porque cada um deles tem uma função, um momento de ser apresentado e, principalmente, uma estratégia diferente de utilização. Tá? Então, os quesitos eles têm que ser feitos de forma estratégica. Quesitos elaborados de forma aleatória são perguntas jogadas ao ar. Não vão trazer efeito nenhum para o processo. Então, os quesitos eles têm que ser estratégicos. Caso contrário, são só perguntas a serem feitas que não geram nenhum argumento, nenhuma ferramenta para você caracterizar ou descaracterizar algo. Tá? Para a galera que está querendo saber do curso, inclusive, e tal, perguntando o que tem, esse tipo de coisa, no Expert em Perícia, eu disponibilizo para os meus alunos um guia com 250 quesitos que eu utilizo para que eles utilizem nas perícias dele também e ajudar na formulação, entendendo cada um dos momentos aí. Aline, o reclamante não compareceu e ligou para o perito em outro momento para relatar a sua versão das atividades. O perito pode colher oitiva sem a presença da reclamada? Não, Aline, não pode. Sabe por quê? Código do Processo Civil, o regulamento da perícia não permite. Lá está descrito que, deixa eu achar, artigo 466, parágrafo 2º, Aline. O perito
perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento da diligência do exame que realizar, com prévia comunicação comprovada no processo, com no mínimo 5 dias de antecedência. Não pode. A Maria, a empresa que não fornece EPI, mesmo que o risco seja eventual, hidrocarbonetos, tem como defender? Sim, a resposta está na pergunta, Maria. Se a exposição era eventual, tem como defender. Deixa eu ver aqui as perguntas que foram colocadas. Aqui já foi, já foi. Deixa eu ver aqui. Aline, perito não enquadrou o ácido sulfúrico pelo anexo 13, dizendo que o anexo só fala de ácido nítrico sulfúrico e não ácido sulfúrico, mas entende que o anexo deixou de colocar a vírgula. Ah, não! Ah, não! O perito, ácido nítrico sulfúrico, como é que é produzido esse ácido? A sua pergunta tinha que ter sido essa, Aline. Queira o doutor perito explicar o processo produtivo de ácido nítrico sulfúrico. Olha, cada profissional mal preparado que tem fazendo perícias que é brincadeira. É brincadeira isso. Só um adendo, né, dessa questão. A norma fala o quê? Fabricação e manipulação de ácido oxálico nítrico e sulfúrico, bromídrico, fosfórico, pícrico. A vírgula está no lugar errado, porque depois do fosfórico teria que ser o E, né? Fosfórico e pícrico, porque aí encerra a frase. Então, só trocaram a vírgula. Depois do fosfórico, que era o E, ficou a vírgula. E depois do nítrico, que era a vírgula, ficou o E. Agora, o perito falar em ácido nítrico sulfúrico é para... olha, essa daí é para dar risada. É para dar risada. Mas lembrando que a norma caracteriza a insalubridade para fabricação e manipulação das substâncias, né? Das substâncias. Sem a proteção adequada. A norma não fala de substâncias que contenham ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, porque senão tomar Coca-Cola seria insalubre. Na verdade, né? Mas seria caracterizado como insalubre, porque dentro da Coca-Cola vai ácido fosfórico na composição da Coca-Cola. Se a empresa dá a Coca-Cola para o funcionário no restaurante, tem que pagar a insalubridade, né? Então, a norma se aplica à substância bruta, pura, tá? Me diz uma pessoa que manipula ácido sulfúrico puro, sem EPI. Fica sem mão. Então, é difícil esse tipo de exposição sem a proteção adequada. É o que eu sempre falo e que até a Tainara comentou com muita propriedade. Fiquei muito feliz nesse comentário da Tainara sobre a discussão, a atualização, né, dos profissionais. A norma foi feita em 1977. Em 1977, eu garanto para você que o processo de fabricação de ácido sulfúrico expunha os trabalhadores ao ácido sulfúrico, propriamente dito. Seja da forma líquida quanto na forma gasosa. Eu estou falando isso porque eu já trabalhei na produção de ácido sulfúrico. Durante quase 8 anos da minha vida eu fui operador de processos industriais e uma das unidades que eu trabalhava era a produção de ácido sulfúrico. Gente, a produção de ácido sulfúrico é totalmente hermetizada. Não tem exposição a ácido sulfúrico durante a sua fabricação. Então, quando a norma foi escrita, fazia sentido existir isso na norma. Hoje em dia, não faz sentido algum.
Agora, muito menos sentido é um perito não saber analisar um agente químico. Né? A galera está rachando aqui com o perito, não vou nem comentar. Se na FISP que não consta como corrosivo, concluo que não é cáustico? Perfeito, Maria. Qual que é a base técnica para essa argumentação? E é isso que é importante, né, pessoal? Entender na atuação como um perito particular. Tá? Porque os peritos da justiça, eles têm essa alcunha de serem peritos da justiça. São os detentores do nobre saber técnico de engenharia. Groselha, não são, né? São seres comuns que estão também cometidos de falhar. Podem falhar. Saiu. Né? Saiu. Eles também podem falhar. E é por isso que a nossa argumentação ela tem que ser o quê? Técnica e comprovada. Qual a base técnica para você afirmar que não é cáustico por não ser corrosivo? Terminologia do GHS, Sistema Global de Harmonização, tá? Que é o quê? A rotulagem de produtos químicos. O Sistema Mundial sobre Rotulagem de Produtos Químicos. Lá tem a definição do que é corrosivo. Lá tem os pictogramas. Tudo definido no GHS lá. Então, tem que utilizar o embasamento para dizer que, olha, o senhor perito está errado nisso. Por que o seu perito está errado? Por causa disso aqui. A mesma coisa é a parte legal que eu conversei com a Tainara. O senhor perito está errado de dizer isso. Por quê? Está aqui a evidência. Na FISP do produto não tem o símbolo. Está tudo bem. Não tem problema. Se não tem, é porque não é. Se não tem, não é. Talvez o produto possa ser o quê? Irritante. Irritante é diferente de corrosivo. O produto, para ser considerado corrosivo ou cáustico, que são sinônimos, corrosivo é sinônimo de cáustico, né? Ele, pelo GHS, ele precisa cumprir uma determinada condição. Se ele não cumpre essa determinada condição, ele não é considerado como corrosivo, como cáustico, ele é considerado como irritante. Então, são terminologias diferentes. E aí é uma contestação estritamente técnica. Estritamente técnica, né? É importante falar uma linguagem, Maria, simples na hora da gente fazer uma contestação estritamente técnica. Por mais que seja um contrassenso isso, né? Uma linguagem simples em algo técnico. Que envolve produtos químicos, terminologia, esse tipo de coisa. Mas por que isso? Porque o juiz não entende. Quanto mais simples for a sua linguagem, mais fácil vai ficar do juiz assimilar aquela informação. E esse é o tipo de coisa, Maria, que às vezes é prudente fazer uma manifestação, inclusive em vídeo, e colocar no processo. Bom, galera, dúvidas? Se não temos mais nenhuma, vamos encerrando o Pergunta para o Vagnão. O perito, essa daqui da Aline já foi, se o perito pode recolher informações da parte por telefone fora do horário da perícia. Sim. Até complementando, Aline, que a Aline perguntou se o perito pode colher informação da parte fora do horário da perícia. Tipo, o reclamante pode ligar fora do horário da perícia e dar informação. Não, não pode. Tá? Artigo 466 do Código do Processo Civil. E no momento da perícia, o reclamante não foi. Ele pode ligar para o perito para dar as informações dele? Sim, pode. Tá? Eu já tive um caso assim. O reclamante estava trabalhando em outro estado, aí o advogado dele entrou em contato com o perito, explicou a situação. Na hora da perícia, o perito falou, olha, o reclamante não está, ele ficou de entrar em
contato agora, no horário da perícia, para prestar as informações. Se ele entrar em contato, eu vou colocar em viva voz e todos nós ouviremos. Tranquilo. O reclamante ligou, o perito falou, olha, 1 minuto que eu vou pôr em viva voz. Pois, em viva voz, ele deu as informações, pronto, desligou. Todo mundo teve ciência. Dessa forma, tudo bem. O Flávio Cunha, o que é logística de perícia? Flávio, logística de perícia são empresas especializadas em perícias trabalhistas. Tá? Então, são empresas que têm como clientes grandes grupos empresariais que atuam no Brasil inteiro, tá? E essas empresas, elas contratam profissionais para fazer as perícias espalhadas. Então, assim, vamos dizer que eu sou uma logística. Você, Flávio, é uma empresa de grandíssimo porte, tá? Então, você fala, olha, eu tenho perícias no Brasil inteiro. Você tem condição de atender? Eu falo, não, eu tenho condição de te atender. Ok, então eu vou te contratar. Aí ele fecha um contrato comigo. Olha, tem 3 perícias em Santa Catarina, tem 10 em Goiás, tem 15 no Pernambuco e tem 25 no Rio de Janeiro. Ok. A logística de perícias, ela vai contratar profissionais em todos esses locais para trabalhar para ela. É uma quarteirização, por assim dizer. Né? Para fazer as perícias ali naquela localidade. Então, é uma atuação para a logística, a Maria comentando aqui, foi contratada por uma de São Paulo para assistência técnica. É isso aí, Maria. Qual é o estado seu, Maria? Coloca para a gente, por favor, qual é o seu estado, Maria. É um tipo de serviço que, estrategicamente, ele é muito benéfico. Por quê? Você, ao ser contratado por uma logística, você vai receber todas as perícias que for da sua região. Rio Grande do Sul, a Maria. Então, a Maria ela vai receber todas as perícias do Rio Grande do Sul? Não, da região onde ela atua, da onde ela mora. Tá? E aí, a Maria ela não precisa ir atrás do cliente. Quem manda as perícias para ela, a Maria não precisa ir atrás das perícias. Eu não preciso ir atrás das perícias. A logística de perícia me manda. Fala, Wagner, vai ter perícia dia tal, você pode acompanhar? Sim, posso acompanhar. Eles me mandam as informações, eu vou lá acompanhar a perícia, faço um relatório para eles e devolvo. Da Maria deve ser a mesma situação. Então, eu não preciso me preocupar de ir atrás de clientes. Por quê? Porque a logística vai me trazer esses clientes. Eu não preciso fazer requisitos, eu não preciso fazer impugnação de laudo, de esclarecimento, de nada. Eu recebo as informações do processo, vou lá, acompanho a perícia, faço um relatório e devolvo. Só isso. Então, os honorários eles são mais baixos. E aí, a vantagem é que, além de não ir atrás do cliente, você começa a ter o quê? Volume. Por quê? Porque todas as perícias que eles têm na sua região, eles vão direcionar para você. Ah, Maria, acrescentei uns quesitos para eles. Show de bola, é isso aí, Maria. Fazer mais do que a parte espera, né? Do que o cliente espera. Então, se tem 6 perícias na sua região, as 6 ele vai passar para você, sem que você tenha que ir atrás do cliente, nada disso. Então, você recebe um honorário menor, mas o volume vai fazer valer a pena esse tipo de atuação e o tempo. Numa atuação para uma logística, num caso, Flávio, você vai gastar ali de 3 a 5 horas no máximo. No máximo, estourando muito. Então, acaba sendo uma atuação bastante lucrativa, inclusive. Tá bom? Bom, galera, vamos terminando. Pergunta do Vagnão. Temos que ficar por aqui agora, 1h40. Caramba, hoje rendeu. Ainara, muito obrigado por dividir o caso aqui com a gente. Foi muito legal. A todos que mandaram as perguntas aí, muito obrigado. Tá? Aqueles que ainda não se inscreveram no workshop, se inscreve no workshop. É online, vai ser gratuito. São 3 aulas que você recebe o link para assistir no seu e-mail ou através do grupo do WhatsApp, que é o grupo do evento, tá? Para você assistir no melhor horário que for para você. A aula não é ao vivo. Por quê? Porque às vezes a pessoa não consegue assistir ao vivo. Trabalha de noite, tá? Trabalha de dia. Tá? Então as aulas
o link das aulas é enviado para você no seu e-mail, e é por isso que é um evento que você precisa se cadastrar, né? Porque é para quem está interessado mesmo, né? E as aulas são liberadas segunda, quarta e sexta, são 3 dias que você recebe as aulas, e no domingo a gente faz o encerramento do evento. Então você tem a semana inteira para assistir a todas as aulas, para tirar dúvidas. Nós temos uma comunidade no Facebook para tirar as dúvidas. Lá na própria plataforma do workshop, você pode colocar sua dúvida, seu comentário ali, que eu respondo a todos eles, leio todos. Então é um evento muito legal, onde eu mostro toda a área de perícias, mostro todo o mercado de perícias, como começar nesse mercado, como começar do jeito certo, sem gastar rios de dinheiro, explicando por que a atuação como perito particular é a forma de trabalhar com perícias, onde você tenha o retorno mais rápido, é a forma mais econômica e mais lucrativa de atuação dentro das perícias de insalubridade e periculosidade, porque a característica da atuação é diferente da do perito judicial, e muita gente confunde e acha que é a mesma coisa, e não é. Então eu explico detalhadamente tudo isso, conto um pouco da minha história, como eu comecei dentro da área de perícias, como que eu desenvolvi minha forma de trabalhar, por que essa forma gera tanto resultado, né? E comprovo isso através dos meus alunos, ok? E você vai entender como você pode começar na área, gerar uma renda consistente, podendo gerar aí 10 mil reais por mês ou mais, de forma consistente, começando do absoluto zero, sem ter experiência, sem ser engenheiro de segurança. Por que você que é técnico pode também atuar com as perícias trabalhistas? Tudo explicado detalhadamente em 3 aulas, tá? Então, e no domingo a gente faz encerramento em sorteio de kit, tem um monte de coisa legal, tá bom? Então, para fazer isso, você só tem que colocar o seu e-mail e investir um pouquinho de tempo para adquirir conhecimento. Simples assim, tá? Então, vai lá, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, o link está lá na minha bio, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, manda para mim, que eu vou estar no maior prazer em responder. E quarta-feira que vem tem pergunta para o Vagnão de novo, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e vamos juntos, porque juntos nós vamos muito longe. Valeu, galera!